Amém, queridos, da paz do Senhor Jesus. Como vão, queridos, em nome do Senhor Jesus? Vamos dar continuidade, queridos, à leitura da palavra abençoada. Amém. Em nome do Senhor Jesus, tudo para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra e a toda a glória. Amém. Vamos continuar a fazer a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 4. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vai nos falar sobre a tentação de Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias, e naqueles dias ele não comeu nada. E terminados eles, teve fome. Terminados 40 dias. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim, e o dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele tu servirás. E ele o trouxe para Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Ele dará aos seus anjos ordem sobre ti para te guardar, e eles te sustentarão em suas mãos, para que em algum momento teu pé nunca tropece numa pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, tu não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. E Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito Santo. E ali a sua fama correu por toda a região ao redor, e ele ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do sabate e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro, e assentou-se. E os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: Neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que procedia de sua boca. E ele dizia: Não é este o filho de José? E ele lhe disse: Certamente me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que nós temos ouvido do que tens feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E ele disse: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Mas em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a Sarepta, uma cidade de Sidom, e a uma mulher que era viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã Sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, ficaram cheios de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a sua cidade estava edificada, para poderem precipitá-lo dali. Mas ele, passando pelo meio deles, seguiu seu caminho. E desceu a Cafarnaum, uma cidade da Galiléia, e os ensinava nos dias do sabate. E eles maravilhavam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com poder.
E na sinagoga havia um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e gritava em alta voz, dizendo: Deixa-nos sozinhos. O que temos nós em comum contigo, ó Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E quando o demônio o jogou no meio, saiu dele e não o feriu. E todos se admiraram e falavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama percorria por todos os lugares ao redor daquela região. E ele, levantando-se da sinagoga, entrou na casa de Simão. E a mãe da esposa de Simão estava acometida por uma febre alta. E eles pediram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E levantando-se, imediatamente ela os serviu. Ora, quando o sol estava se pondo, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos com diversas doenças, e ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo, não os deixava falar, porque eles sabiam que ele era o Cristo. E quando já era dia, ele partiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. E vindo a ele, tentavam impedi-lo de retirar-se deles. E ele disse-lhes: Eu também necessito pregar o reino de Deus para outras cidades, porque para isso eu fui enviado. E ele pregava nas sinagogas da Galileia. Queridos, em nome do Senhor Jesus, Deus, ele traz ao meu espírito o ministério. Em nome do Senhor Jesus. Essa palavra, ela vai falar sobre o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor lhe traz ao meu espírito ministério. Porque aqui, queridos, está falando do ministério do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele passou por um processo. Ele foi tentado antes de ele começar o ministério dele nessa terra. Então, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui. Ele foi levado para o deserto. Ele foi levado, não foi pelo diabo, ele foi levado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi levado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo já se inicia o capítulo assim: E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus, nós percebemos aqui, queridos, que vem a tentação, né? Ministério, Deus, ele traz ministério, porque tem pessoas que não entendem o seu chamado, tem pessoas que não entendem o seu ministério aqui nessa terra, tem pessoas que muitas das vezes elas vão passar por tentação, elas vão passar por provas, vão passar no deserto, vão passar pelos vales, e essas pessoas elas acabam não entendendo, e elas acabam estatalando, elas acabam paralisando, elas acabam, queridos, em nome do Senhor Jesus, retrocedendo. Elas acabam desistindo, porque elas não buscam se firmar no nosso Senhor Jesus Cristo, elas não buscam a presença do Espírito Santo de Deus, porque nós sabemos que sem o Espírito Santo de Deus nós não podemos fazer nada, nós não conseguimos nada, queridos, porque quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos dá a direção, é Ele quem vai nos instruir o que fazer, é Ele quem vai nos mostrar, queridos. Então, aqui nós vemos Jesus, ele foi tentado por Satanás. Enquanto ele estava ali, queridos, em jejum, ele não comia, mas Jesus, ele conhecia muito bem quem era Satanás, e Satanás, ele conhecia Jesus. Satanás, queridos, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar, matar e destruir um ministério, família. Ele vem para matar e destruir, queridos, uma pessoa. Olha só aqui no versículo 5. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe em um instante
todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim, e dou a quem eu quero. Então, tudo, queridos, que Jesus ele coloca em nossas mãos, quem coloca é Ele. Quem confia em nós é Ele. E aí o Senhor passa a transformar as nossas vidas. Mas a palavra do Senhor também, ela nos diz que nós temos que ter vigilância, que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Fugirá de mim, fugirá de você. Então o Senhor traz ministério, porque quantas pessoas não têm parado o seu ministério, porque não suportaram, porque estão aí no ministério, o inimigo está ali, desiste, para, não é para ti. Mas Deus, ele tem um chamado na minha e na tua vida. Deus tem ministério na minha e na tua vida. E o Senhor Jesus nos ensina nesse capítulo 4. Jesus Cristo. Ah, mas irmã Priscila, Jesus era Jesus. E nós temos Ele nas nossas vidas. Amém? Então, quando nós temos Jesus nas nossas vidas, nós temos automaticamente o Espírito Santo de Deus. O poder dele é derramado sobre as nossas vidas. Então, queridos, aqui o próprio Satanás, em um instante, ele mostrou para Jesus os banquetes. Em um momento, em um instante, ele mostrou para Jesus. Ele falou: olha aí, eu te dou este poder, todo esse poder e essa glória, se tu me adorares. Mas Jesus vai na palavra com ele. Jesus vai dizer assim: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele tu servirás. Então, quando nós estamos firmados no nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, Ele é fiel para segurar em nossas mãos. Ele é fiel para cumprir a sua palavra e a sua promessa sobre as nossas vidas. Então, você que está aí parado, que paralisou no teu ministério por causa de uma adversidade, por causa de uma provação, de uma tentação, queridos, te levanta, porque Deus é na tua vida, porque Deus quer te usar, porque Deus quer fazer uma grande obra na tua vida. E você que está aí no meio do deserto, no meio das provações, no meio do vale das tentações, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Porque Deus, quando ele nos entrega, queridos, o ministério é a nossa família. O nosso ministério começa dentro da nossa casa. O nosso ministério começa pelos nossos, queridos. E Deus, ele quer a salvação para os nossos, ainda que eles estejam servindo ainda as vontades da carne deles, servindo ainda o pecado, fazendo a vontade do adversário, queridos. Deus escolheu a mim e a você para estar buscando, para estar orando, intercedendo por eles. Em nome do Senhor Jesus, nós somos a coluna que Deus escolheu dentro dos nossos, para que nós possamos estar ali clamando e pedindo a Deus a misericórdia sobre a vida deles. Então, quando essa coluna ela se desmorona, queridos, toda a casa, todo o prédio vai desabar tudo. Tudo vai ficar paralisado e o inimigo vai ficar só aplaudindo, queridos, que é isso que ele quer. Ele vem oferecer os banquetes, ele vem oferecer ali, aqui no 9, ele não vai desistir, ele não desiste, queridos, ele fica ali insistindo. Mas quando nós temos uma vida com Deus, no altar de Deus, uma vida alinhada com o nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, ele é fiel para dar ordens aos anjos dele, para nos sustentar, segurar em nossas mãos, para que nós não venhamos a tropeçar em nenhuma pedra. E aí o Senhor aqui, a palavra vai dizer assim: e ele o trouxe para Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: ele dará aos seus anjos ordem. Satanás também conhece a palavra, queridos. Então, nós temos que buscar o discernimento no Senhor. Discernir quem é que está falando comigo. É Deus ou é Satanás?
É Deus que está mandando eu fazer isso ou é Satanás? Porque Deus, ele não vai mandar a gente, queridos, desistir do nosso ministério, desistir da nossa família, desistir, queridos, de estar na presença dele. Deus não vai trazer coisas ruins sobre as nossas vidas para que nós venhamos cair no pecado, queridos. Deus, ele não vai nos lançar na cova. Deus, ele não vai nos lançar nas trevas de onde um dia ele nos tirou. O inimigo não, é isso que ele quer nas nossas vidas. Ele quer nos envergonhar, ele quer roubar, matar e destruir sonhos, ele quer matar e destruir ministério, família, ele quer acabar com a família. Esse é a vontade dele, destruir o projeto de Deus, que é a nossa família. Então eu te digo nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor falava ao meu espírito, ministério, que você se levante na presença dele, porque ele é a tua força, é ele quem te fortalece. Você que parou, você que retrocedeu, prossiga, porque Jesus já está à porta. Jesus já está à porta e não há mais tempo. Não há mais tempo de estar com um pé lá e um pé cá. Não está mais... Sabe, queridos, nós temos uma palavra que está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, que vai falar das virgens, das 10 virgens. Quando Jesus voltar, Jesus não vem buscar uma noiva, queridos, ainda se preparando ou ainda pensando em se preparar, não. Jesus vem buscar uma noiva preparada, uma noiva adornada. Em nome do Senhor Jesus. Olhemos também para aquela passagem de Lázaro, de Rico e Lázaro, queridos, que o rico, ele foi para um lugar, queridos, de tormento. E ele era um homem ali, queridos, conhecido. Ele, pai Abraão, era um homem, queridos, que fazia parte ali da descendência, mas enquanto ele só curtia a vida, ele só luxava, ele não queria saber de Deus, não queria saber do reino, não queria saber da família dele. E aí quando ele foi lançado lá no lugar de tormento, já era tarde demais, não deu tempo dele se arrepender. E ele não teve, queridos, ali o discernimento, ele não teve aquela vontade de buscar por ele, de buscar pela família dele, pela parentela dele, porque a palavra vai dizer que quando ele estava lá, ele pediu, pai Abraão, deixa que Lázaro vai lá na casa dos meus irmãos, para que ele avise eles, para que eles se convertam, nas minhas palavras, que discernindo a palavra do Senhor vai nos levar a isso, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Deixa Lázaro ir lá avisar eles, para eles se consertarem, para eles ir para a tua presença, para eles se converterem, para eles largar o pecado, para eles não virem para esse lugar que eu estou. Mas pai Abraão disse que não. Eles têm a lei de Moisés, eles têm os profetas, que eles os ouçam. Então, queridos, eles não ouviam os vivos, vão ouvir se alguém ressuscitar dos mortos? Não, porque Jesus está usando os seus profetas, Jesus está usando a sua palavra, Jesus já está à porta, o céu já está para se rasgar e nós estamos aqui perseverando, orando pelos nossos, intercedendo e clamando por eles, para que o Senhor venha com a sua rica e poderosa misericórdia derramar sobre a vida deles, para que eu e você e a nossa casa serviremos ao Senhor, que nós possamos servir ao Senhor, que nós possamos um dia, queridos, nos encontrar, que nós possamos entrar no reino dele juntos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Pensa na tua família, pensa nos teus filhos, pensa na tua esposa, no teu esposo. O Senhor Jesus, ele traz nessa palavra para mim e para a tua vida, queridos. Já não é mais tempo de estar lá, de estar cá, já não é mais tempo. Ai, mas o fulano falou isso, o ciclete. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Se eu fosse, queridos, olhar para as pessoas que já me apontaram desde o início da minha caminhada, que eu já estou com um pouco mais de 4 anos na presença do Senhor.
Se eu fosse olhar para aquelas pessoas, queridos, eu já não estava mais na presença do meu Senhor Jesus. Só que eu quero deixar para a tua vida que quando nós nos firmamos no Senhor, quando nós olhamos para Ele, queridos, nós olhamos para Ele e nós não olhamos para aquelas pessoas, nós não olhamos para as circunstâncias, para as adversidades, queridos. Nós passamos a olhar somente para Ele. Pode vir um daqui, um dali, falar isso, falar aquilo, te julgar, te apontar, te criticar. É normal, queridos. Quando nós passamos a servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, vai acontecer, com certeza é o processo. Jesus passou por esse processo, queridos. A gente não passa nenhum tiquito, queridos. A gente não passa nenhum tiquito, nem o mínimo do que Jesus passou por mim e por você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, a salvação é individual, queridos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos estar na presença dEle, precisamos estar alinhados, precisamos orar, buscar, clamar, interceder pelos nossos para que Ele possa alcançar eles, porque somente o Espírito Santo de Deus, com a sua intervenção divina, é que pode tocar no coração deles, é que pode tirar a venda dos olhos deles, para que eles venham conhecer a luz do Evangelho, para que eles venham conhecer a palavra da verdade, para que eles venham conhecer a palavra que liberta, a palavra que salva. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você venha refletir, que você venha se autoanalisar. Como eu falei, Jesus já estás bem aí. E naquele grande dia, queridos, se você, queridos, não tiver, Jesus entregou uma família na tua mão para te cuidar, para mim cuidar, né? Dia por dia, o Senhor, Ele nos capacita para cuidar até dos nossos. Ele nos ensina a cuidar até dos nossos. Saiba que todas as circunstâncias, toda a situação que eu e você passamos, o Senhor Jesus, Ele fala que no mundo nós teríamos aflição. E Jesus não mente, é verdade. Nós temos aflições, nós passamos por situações que às vezes aos nossos olhos não tem mais jeito, não dá mais certo. Só que nós temos que ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós temos que crer nas promessas que Ele tem, na palavra dEle sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza que Jesus, Ele não quer só eu e só você no céu. Ele quer os nossos também. Ele quer as pessoas que Ele direcionar para as nossas vidas, para que um dia nós venhamos ser canais de bênção na vida delas. Nós estamos aqui na terra, queridos, para fazer a obra do Senhor. Nós estamos com um propósito, nosso ministério, e Ele não pode parar, queridos, não pode parar. Porque grande é a obra que Deus tem nas nossas vidas e na vida de outras pessoas que estão esperando por mim e por você. Amém? Então, o ministério. E nós vemos aqui que depois que Jesus passou por essa tentação, o Senhor Jesus, Ele vai estar ali pregando a palavra, Ele vai estar curando, Ele vai estar libertando, né? O Senhor Jesus vai falar dele mesmo aqui, que Isaías, lá atrás, o profeta Isaías profetizou. Jesus vai pegar o livro ali dentro da sinagoga e diante daquelas pessoas, Ele vai falar: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus, queridos, Ele veio para nós. Ele veio para mim e veio para você. Amém? O Senhor Jesus está aqui para nos curar, para nos libertar, para nos salvar. Em nome do Senhor Jesus, queridos, fique com essa palavra na tábua do teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus, Ele venha abrir os teus olhos. Que Deus, Ele venha tirar a venda dos teus olhos para que você enxergue. Se um dia Deus fez uma grande obra na tua vida,
E aí veio as circunstâncias, veio ali, queridos, as adversidades, os ventos, as tempestades. E você, por não estar, queridos, firmado na rocha, você permitiu que esse vento parasse você, derrubasse você. Só que Jesus, ele está que nem como ele ficou com Pedro. Quando Pedro viu Jesus sobre as águas, queridos, Pedro, não foi Jesus que chamou Pedro, foi Jesus que falou: Senhor, posso ir aí contigo? Posso ir aí contigo? Posso ir contigo? E quando Pedro ele vai sair do barco, queridos, que ele começa a andar sobre as águas, Pedro, ele começa a olhar para a tempestade, para os ventos fortes, que o vento forte vai mexer com aquela água, mas Jesus está lá. Jesus está na direção de Pedro. Jesus está lá em cima das águas e Pedro, por não olhar para o Mestre, Pedro, por não fixar os seus olhos no Senhor Jesus, Pedro, por não fixar a sua fé no Senhor Jesus Cristo, ele olhou para a tempestade, ele olhou para o vento, ele olhou, queridos, e o que aconteceu? Ele afundou. Mas, queridos, a palavra vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo não permitiu ele submergir, porque ele clamou, né? Ele pediu a ajuda do Senhor. Mas o Senhor vai falar o que para ele? Ó homem de pequena fé, por que duvidar-te? Então, tem tantas coisas, queridos, nas nossas vidas que o Senhor ele faz, que é tão maravilhoso. É claro, como eu falei, tem coisas, queridos, que o Senhor ele vai sim nos colocar à prova. Vai, com certeza vai, queridos, porque o próprio Senhor Jesus, ele foi levado ao deserto. E muitos outros, Paulo, queridos, se você for conhecer a história de Saulo, de Paulo, queridos, olha só o capítulo, aquele livro todinho de Atos, queridos, vá, você lê o livro de Atos, você vai ver o início do ministério de Paulo, que um dia ele era Saulo, depois Paulo. Você vai ver o que aquele homem ele passou, o que ele vai nos ensinar para as nossas vidas hoje. Ele também, queridos, vai nos trazer grandes lições para nossas vidas, mas foi necessário tudo que ele passou, porque o Senhor estava através da vida dele, queridos. Além de estar forjando ele, estava forjando a igreja. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu deixo essa palavra para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, uma palavra muito forte e abençoada. A leitura do capítulo 4 de Lucas que o Senhor trouxe ao meu espírito, ministério. Ministério, te levanta na presença do Senhor Jesus Cristo, porque Ele quer te usar. Grande é a obra que Deus tem nas nossas vidas, mas para isso nós precisamos nos levantar, precisamos estar na presença dEle verdadeiramente. Não podemos olhar para as circunstâncias, não podemos olhar para a direita e nem para a esquerda, porque a nossa salvação vem dEle, o nosso socorro vem dEle, a nossa força vem dEle. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, amém? E logo, logo estaremos de volta, em nome do Senhor Jesus, com a leitura do capítulo 5, amém? Glória a Deus, aleluia.